Então a nossa bagagem mental é um conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas. Tudo isso está dentro da nossa bagagem mental. Então todos os registros que estão armazenados na nossa mente foram acumulados ao longo das nossas várias experiências e estão presentes na nossa vida consciente e também na nossa vida inconsciente. E tudo isso atua no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir. E a nossa forma de pensar, seja de forma consciente ou inconsciente, vai atrair tudo ao nosso redor, tanto pessoas, quanto energias, quanto acontecimentos. Essa é a lei da sintonia, é a lei da ressonância, já demonstrados pela física quântica. E também é uma confirmação daquele dito popular: pensamentos ruins atraem coisas ruins, pensamentos bons atraem coisas boas. Então, com esse entendimento, nós podemos mudar o conceito. Ao invés de nós nos sentirmos simplesmente premiados ou castigados por algo que aconteceu, ou seja, ao invés de nós ficarmos nos sentindo que estamos sendo recompensados ou punidos de forma aleatória, nós podemos mudar esse conceito da realidade. Percebemos que, na verdade, nós estamos recebendo o que nós mesmos estamos criando e atraindo para nós. O que nós mesmos estamos produzindo através da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir, de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas crenças. Então, se temos alguns conceitos equivocados, lembrando que conceitos equivocados são aqueles conceitos que nos fazem sofrer ou que não nos ajudam a sair do sofrimento. Então, se nós temos alguns conceitos equivocados, nós podemos repensar e remodelar esses conceitos para que possamos superar os nossos sofrimentos emocionais. Então, existem alguns exemplos que eu coloquei aqui de formas equivocadas de pensar. Por exemplo, se nós pensarmos que Deus nos julga e nos castiga pelos nossos erros, é uma forma equivocada de pensar. Porque Deus não julga ninguém, pois Ele criou leis perfeitas para que através do nosso livre-arbítrio nós colhêssemos o que nós estamos plantando. E somos nós mesmos quem nos julgamos através da nossa consciência. Então Deus não precisa ficar anotando tudo de certo e de errado que a gente está fazendo. A própria lei perfeita que Ele criou vai trazer de volta para nós o que nós estamos criando. E outro conceito também é: se nós acreditamos que temos que sofrer devido aos erros do passado, ou que não conseguimos mudar o nosso destino de sofrimento, nós ficamos achando que a nossa vida é de sofrimento eterno, essa forma de pensar vai continuar atraindo para nós momentos de sofrimento, se nós achamos que a nossa vida vai ser apenas de sofrimento. Então nós podemos mudar o nosso conceito de que nós não temos que sofrer devido aos erros do passado. Olha, interessante, nós não temos que sofrer, e sim, nós estamos sofrendo devido aos erros do passado, são coisas diferentes. E à medida em que nós aprendemos com a correção do erro, esse sofrimento vai deixando de existir. Esse processo de eliminação da dor, ela vai terminar quando nós repararmos o erro. E um detalhe interessante também, que eu comentei, que nós não temos que sofrer pelos erros do passado. Nós estamos sofrendo devido aos erros do passado, são coisas diferentes. E nós podemos amenizar os efeitos dos erros do passado. Como que nós podemos amenizar esses efeitos? Então, por isso que existe a lei de causa e efeito, que eu prefiro usar causa e efeito do que ação e reação, porque ação e reação, ele induz a nós pensarmos que a ação que nós provocamos vai provocar em nós uma reação de igual intensidade. É um pouco diferente da causa e efeito. Nós podemos causar e ter um efeito, mas podemos amenizar os efeitos dos erros que nós causamos no passado. Como? Através da prática do bem.
E se nós buscarmos na Bíblia, nós vamos encontrar algumas frases. Por exemplo, muito lhe foi perdoado porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Então, quanto mais nós amamos, mais nós somos perdoados. Então tem uma outra frase mais curta que dá para a gente entender melhor, que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só que interessante, quanto mais nós amamos, quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais nós reduzimos os efeitos que nós temos com relação às ações erradas lá do passado. Olha que interessante a importância de nós praticarmos o bem, de nós ajudarmos as outras pessoas. Então, conforme nós vamos realizando cada vez mais a prática no bem, mais nós atraímos pessoas, energias e acontecimentos voltados para o bem. Trazemos para a nossa vida mais situações de harmonia, paz, com menos sofrimentos emocionais.